E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo Lopes e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trouxe aqui para vocês a continuação daquele vídeo sobre vírgulas entre orações subordinadas. E hoje eu vou falar das orações subordinadas adjetivas e das adverbiais também, as adverbiais porque é bem rápido. Eu decidi fazer logo as duas juntas para acabar logo com esse assunto. Então, esse vídeo aqui é importantíssimo porque as orações adjetivas e as orações adverbiais nós usamos muito nas nossas relações. Muitas vezes a gente gosta de inverter, muitas vezes elas, no caso das adjetivas, né, pode haver problemas em relação à questão de sentido, então pode ser perigoso, tá bom? Então presta atenção e eu vou explicar aqui para vocês. Pessoal, vírgula entre orações subordinadas adjetivas. Em relação às orações adjetivas, pessoal, elas vão estar desempenhando, obviamente, um papel de adjetivo e existem dois tipos, as restritivas e as explicativas, de maneira bem direta. No caso das restritivas, nós não usaremos vírgulas para isolá-la, entendeu? No caso das explicativas, nós vamos usar a vírgula, ok? Então, é interessante você notar que nas restritivas eu vou ter um termo amplo e eu vou especificá-lo, eu vou restringi-lo, entendeu? Então, quando eu falo assim, doei os livros que já li a outros estudantes. Essa oração aqui, que já li, traz uma especificação em relação aos livros. Não, ele não doou todos os livros, ele doou apenas os livros que ele já leu, entendeu? Quando eu quero passar essa ideia, eu não coloco vírgulas, porque é o sentido restrito, tá bom? Dos livros, não são todos os livros, são apenas aqueles livros que ele já leu. Gustavo, se eu colocasse um par de vírgulas isolando essa oração aí, dei os livros aí, entre vírgulas, que já li a outros estudantes. Gramaticalmente, estaria correto? Sim, gente, estaria correto. Mas, de repente, não é essa ideia que você quer passar. Você vai perceber que, muitas vezes, quando a gente coloca um par de vírgulas em uma oração restritiva, a gente acaba errando. Nesse caso aqui, até que seria possível. Vai que o cara já leu realmente todos os livros, então doei os livros, entre vírgulas que já li, aos estudantes. Tudo bem, até que pode acontecer de dar certo. Mas existem outros casos, eu vou mostrar pra vocês, em que o par de vírgulas não pode aparecer nunca, porque se você mudar a oração de restritiva para explicativa, embora gramaticalmente esteja correta, na relação semântica não vai dar certo, entendeu? No sentido. Então, olha aqui no caso de como a explicativa funciona. A Terra, tô falando do planeta, que pertence ao sistema solar, será atingida por um asteroide. Gente, existe outra Terra no sistema solar? Acredito que não. Como essa outra oração aqui, que pertence ao sistema solar, está trazendo uma explicação, está trazendo uma informação a mais em relação ao termo anterior, eu coloco entre vírgulas, porque se trata de uma oração adjetiva explicativa, tá bom? E as explicativas, como eu falei para vocês, sempre vão estar entre vírgulas. Nesse caso aqui, a restritiva não ia dar certo, gente, porque só existe um planeta Terra, entendeu? Então, de fato, se trata de uma oração explicativa. Agora, quando eu falo assim, a lei que pune os praticantes de bullying está em vigor. Se eu colocar um par de vírgulas nessa oração aí, que pune os praticantes de bullying, estaria correto? A lei, no sentido geral, ela pune os praticantes de bullying? Ou é uma lei que pune os praticantes de bullying? Gente, é uma lei que pune os praticantes de bullying. Então, eu não estaria trazendo explicação ou informação a mais em relação à lei. Na verdade, eu estou restringindo essa lei. Eu estou dizendo que a lei, eu estou especificando, eu estou dizendo que a lei que pune os praticantes de bullying que está em vigor. É especificamente essa lei. Portanto, eu não devo colocar entre vírgulas. Agora, olha o outro caso aqui. A lei anti-bullying, perceba que já está especificada, que pune os praticantes da intimidação sistemática, um sinônimo de bullying, está em vigor. Gente, essa oração que pune os praticantes da intimidação sistemática está trazendo informação a mais, uma explicação em relação à lei anti-bullying? Sim. Se eu estou trazendo uma explicação, uma informação a mais, eu devo colocar entre vírgulas. Note que aqui é diferente porque aqui eu falo da lei. É um sentido geral. Aqui eu falo da lei anti-bullying, já está especificada. E eu só dou uma informação a mais, que é para o meu leitor
de repente, entender melhor, entendeu? Que a lei anti-bullying está em vigor. Nesse caso aqui, vírgulas obrigatórias, nesse caso aqui, vírgulas proibidas, tá bom? Só a título de curiosidade. As orações adjetivas, elas são introduzidas pelos pronomes relativos. Aqui eu usei o que, mas o a qual, ou então o qual, também daria certo. Doei os livros, os quais já li. A lei a qual pune os praticantes de bullying está em vigor. Isso é interessante porque nas nossas redações nós usamos muito. E a regra do que aqui, do pronome relativo que pode ser substituído pelo a qual, vai se aplicar da mesma maneira, tá bom? Resumindo, para tentar simplificar para vocês, se eu tenho algo no sentido geral e quero especificar, quero restringir, eu não coloco vírgulas. Se eu já tenho algo que é único, ou então que está especificado e eu quero trazer ali uma informação a mais, ou então explicação em relação àquilo para deixar, dar mais clareza para o meu leitor, eu coloco par de vírgulas, ok? Toma cuidado que às vezes são obrigatórias, às vezes você, dependendo do sentido que você quer passar aí, você quem decide, mas cuidado, porque na gramática tudo bem, você pode estar correto, mas na semântica você pode se ferrar. E o professor, óbvio, também pode tirar em relação à falta de pontuação. Agora, em se tratando das orações adverbiais, Gustavo, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Pessoal, muito fácil. Essa daqui, nenhum segredo, tá bom? Você pode escrever as orações adverbiais na ordem direta, quer dizer, a oração principal e a oração subordinada adverbial. E eu coloquei 9 porque a gramática trata de 9 tipos de oração subordinada adverbial, adverbiais, né? São 9. Alguns outros professores falam da modal, mas não é o caso pra gente. Irei à praia se a chuva passar. Irei à praia é a minha oração principal. Se a chuva passar, você percebe aí a presença da conjunção, no caso é uma conjunção condicional. Se a chuva passar, introduzindo uma oração subordinada adverbial. E aí, Gustavo, está na ordem direta. O que é que eu faço? Eu coloco vírgula ou não coloco vírgula para isolar essa oração? Gente, quando está na ordem direta, eu vou dizer para vocês que o uso da vírgula é meramente facultativo. Você escolhe, cara, se vai colocar vírgula ou não. Olha que coisa interessante. Se eu quiser meter uma vírgula aqui, eu posso, Gustavo? Pode, colocar a vírgula. A chuva foi tão forte que o rio transbordou. Olha aqui a conjunção, no caso consecutiva, introduzindo uma oração subordinada adverbial consecutiva. E a chuva foi tão forte, é a oração principal. Eu posso colocar uma vírgula aí antes do que, Gustavo? Pode, se você quiser dar destaque aí para a oração subordinada, você pode colocar. Se você quiser deixar sem vírgula, você também pode deixar sem vírgula. Tanto faz. Quer um conselho meu? Coloque a vírgula, porque tem uns professores que são muito chatos. Eu já vi professor falando assim, coloca a vírgula para isolar na ordem direta a subordinada. E aí, eu também já li gramáticas que recomendam utilizar, nem falam de ser facultativo ou não, já li gramáticas que recomendam só utilizar a vírgula para isolar a subordinada adverbial. Mas, gente, facultativo, meu conselho, coloque a vírgula, tá bom? Você tá com medo e tudo mais, pode colocar a vírgula que não tem erro. Agora, na ordem inversa, meu amigo, você é obrigado a colocar a vírgula, tá bom? E aqui não tem discussão, não. Quando a reunião acabar, encontre-me na saída. Gente, oração principal, encontre-me na saída. Quando a reunião acabar, você percebe que tem aí uma ideia de circunstância, né? De tempo. Então, é, de fato, a oração subordinada. Você não fala quando a reunião acabar, sozinha. Isso daí não tem sentido. Encontre-me na saída tem sentido. Mas quando a reunião acabar, não. Então, essa daqui é a subordinada, é a dependente. Tenho que colocar vírgula, Gustavo, para separar? Tem. Na ordem inversa, você é obrigado a colocar essa vírgula, tá bom? Olha aqui a conjunção. Cuidado que quando estamos escrevendo uma redação, nós gostamos bastante de inverter essas orações adverbiais. E elas precisam estar isoladas por vírgulas, tá bom? No caso, quando estiverem deslocadas. Como estava muito doente, faltei à aula. Aqui eu tenho uma ideia de... Essa daqui é a temporal e aqui eu tenho uma ideia de causa, né? Essa oração subordinada aqui passa a ideia de causa. Ele faltou à aula porque estava muito doente. Eu tenho que separar
Eu tenho que separar com a vírgula a oração subordinada da oração principal. Gente, agora que eu percebi uma coisa, eu coloquei aqui a oração principal, mas a oração subordinada adverbial. Desculpa, pessoal. Aqui no caso é a oração subordinada adverbial que vem primeiro e depois vem a oração principal, tá bom? Foi mal. Só um errinho aí, mas tudo bem. Gente, em relação a vírgulas e as orações subordinadas, adjetivos e adverbiais, é basicamente isso. Pelo amor de Deus, não vão errar isso daqui nas redações, porque isso daqui é uma besteira, mas isso daqui é uma besteira tão grande que os alunos se lascam na competência 1 por causa dessas inversões, ou então por causa dessas orações aqui adjetivas, que às vezes não estão com vírgulas, às vezes estão com vírgulas que não deveriam existir. Então toma cuidado, não vai errar isso daí não, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero mais ainda que vocês tenham aprendido. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe para os seus amigos para me ajudar também. E até o próximo vídeo.